Êxodo capítulo 25. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que me deem uma oferta. Receba as ofertas que eles quiserem dar de bom coração. Essas ofertas podem ser ouro, prata ou bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelha, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingida de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para o incenso de cheiro agradável, pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. E você, Moisés, faça a tenda e todos os seus móveis de acordo com o modelo que eu lhe mostrar. Diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acácia de 1,10 metro de comprimento e 66 centímetros de largura e 66 de altura. Revistam de ouro puro essa caixa por dentro e por fora, e em toda a volta coloquem um remate de ouro. E façam também 4 argolas de ouro e ponham nos 4 pés, ficando 2 argolas de cada lado. Façam cabos de madeira de acácia e revistam de ouro. E os cabos nas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. Eu lhe darei as 2 placas de pedra onde estão escritos os mandamentos, e você porá essas placas na arca. Faça também uma tampa de ouro puro de 1,10 metro de comprimento por 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com a tampa. Os querubins ficarão um de frente para o outro, olhando para a tampa. As suas asas ficarão abertas, cobrindo a tampa. Coloque dentro da arca as 2 placas de pedra que eu vou lhe dar e ponha a tampa na arca. Ali eu me encontrarei com você. E, em cima da tampa, no meio dos 2 querubins, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. Você deverá fazer também uma mesa de madeira de acácia com as seguintes medidas: 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Revista de ouro puro a mesa e coloque um remate de ouro em volta dela. Em volta da mesa, faça um friso de 4 dedos de largura e um remate de ouro em volta do friso. Faça também 4 argolas de ouro na ponta dos 4 cantos, perto dos 4 pés. Perto do friso deverão ser colocadas as argolas por onde passam os cabos para se carregar a mesa. Esses cabos deverão ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. A mesa será carregada por esses cabos. Faça os pratos, os copos, as taças e as jarras que serão usados para as ofertas de vinho. Tudo isso deverá ser feito de ouro puro. A mesa será colocada na frente da Arca da Aliança, e em cima da mesa estarão sempre os pães sagrados, que são oferecidos a mim. Faça um candelabro de ouro puro. A sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido. As flores que enfeitarão o candelabro, com os seus botões e as suas pétalas, formarão uma só peça com ele. Dos seus lados sairão 2 braços, 3 de um lado, 3 do outro. Cada um dos 6 braços deverá ter 3 flores com o formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. A haste do candelabro deverá ter 4 flores com o formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. Debaixo de cada um dos 3 pares de braço deverá haver um botão de amendoeira. Os botões, os braços e o candelabro deverão formar uma só peça de ouro puro batido. Faça 7 lamparinas para o candelabro e coloque-as na parte de cima, de maneira que iluminem a frente dele. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e os cinzeiros deverão ser de ouro puro.
Use 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanham. E tenha cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Êxodo capítulo 26. O Senhor disse a Moisés: faça a parte de dentro da tenda sagrada com 12 cortinas de tecido feito de linho fino e os fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas serão bordadas figuras de querubins. Cada cortina deverá ter 12,5 metros de comprimento por 1,80 metros de largura. Costure 5 delas numa nas outras, formando assim uma só peça. Faça a mesma coisa com as outras 5. Ponha laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortina. Faça 50 laçadas para a beirada da primeira cortina na primeira peça e 50 para a beirada da última cortina na segunda peça, de modo que as laçadas fiquem de frente uma para as outras. Faça também 50 prendedores de ouro e com eles junte os 2 jogos de cortina para que formem uma só peça. Faça uma cobertura para a tenda, com 11 pedaços de pano feito de pelos de cabra. Os pedaços deverão ter o mesmo tamanho, medindo 13,30 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Costure 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça, ficando o 6º pedaço dobrado na parte da frente da tenda. Ponha 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e 50 laçadas na beirada da outra peça. Faça também 50 prendedores de bronze e passe esses prendedores nas laçadas, juntando assim as 2 peças com a outra, para que formem uma cobertura só. A metade da cortina que sobrar ficará pendurada na parte de trás da tenda. Os 45 centímetros que sobrarem de cada lado do comprimento das cortinas ficarão de um lado e do outro para cobrir a tenda. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingida de vermelho e em cima dessas coloque uma outra cobertura feita de peles finas. Faça também armações de madeira de acácia para a tenda. Cada uma das armações terá 4,45 metros de comprimento por 67 centímetros de largura. Cada armação terá 2 encaixes para juntar uma à outra. Você fará isso com todas as armações da tenda. Faça 20 armações para o lado sul e ponha debaixo dessas 20 armações 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, para firmarem os seus 2 encaixes. Faça também 20 armações para o lado norte e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, você terá 6 armações e mais 2 armações para os cantos da tenda. Essas armações dos cantos deverão ser juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que ficar na parte de cima. As 2 armações que foram os 2 cantos deverão ser colocadas deste jeito. Portanto, haverá 8 armações com as suas 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, 5 para as outras armações do outro lado e 5 para as armações do lado oeste na parte de trás. A travessa do centro passará a meia altura entre as armações de um lado da tenda para o outro. Revista de ouro essas armações e ponham nelas argolas de ouro, por onde passarão os cabos, que também deverão ser revestidos de ouro. Arme a tenda de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça uma cortina de tecido feita de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e bordada com a figura de querubins. Pendure essas cortinas em 4 postes de madeira de acácia revestido de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixados no quarto bases de prata. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina ponha a arca da aliança, onde estão as 2 placas de pedra. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Ponha a tampa da arca da aliança no lugar santíssimo. Fora do lugar santíssimo, ponha a mesa do lado norte da tenda e coloque o candelabro no lado sul.
Para a entrada da tenda, faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha enfeitadas com bordados. Para segurarem essa cortina, façam 5 postes de madeira de acácia revestidos de ouro e com prendedores de ouro, e faça 5 bases de bronze para os postes. Êxodo capítulo 27. O Senhor disse a Moisés: faça um altar de madeira de acácia. Ele será quadrado, medindo 2,20 metros de comprimento por 2,20 metros de largura e 1,30 metro de altura. Nos 4 cantos ponha 4 pontas, que formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça vasilhas para recolher a gordura e as cinzas, e faça pás, bacias, garfos e braseiros. Todas essas peças serão feitas de bronze. Faça também uma grelha de bronze em forma de rede, e nos seus cantos ponha 4 argolas de bronze. Coloque essas argolas debaixo da beirada do altar, de madeira, que a grelha chegue até a metade da altura do altar, para carregar o altar. Faça cabos de madeira de acácia e revista-os de bronze. Esses cabos deverão ser enfiados nas argolas, de um lado e do outro do altar, quando este estiver de ser carregado. Esse altar feito de madeira será oco, de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Para a tenda sagrada, um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas deverão ser 44 metros de comprimento. Elas serão sustentadas por 20 postes e 20 bases feitos de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas serão de prata. Faça a mesma coisa do lado norte do pátio. O pátio terá 22 metros de largura. Portanto, nos lados oeste e leste, as cortinas deverão ter 22 metros de comprimento. Para sustentarem as cortinas, haverá 10 postes e 10 bases. Cada lado da entrada terá cortinas de 6,60 metros de comprimento, com 3 postes e 3 bases. Na entrada do pátio haverá uma cortina de 8,80 metros de comprimento. Faça essa cortina de tecido feito de linho fino e os fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. A cortina será sustentada por 4 postes de 4 bases. Todos os postes em volta do pátio deverão ser unidos por suportes de prata. Os seus ganchos serão de prata e as suas bases serão de bronze. O pátio terá 44 metros de comprimento por 22 de largura. A altura das cortinas será de 2,20 metros. As cortinas serão de linho fino e as bases de bronze. Todos os objetos usados no serviço da tenda, as estacas da tenda e as estacas do pátio serão de bronze. Moisés, mande que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que ele possa ser aceso todas as tardes. Arão e os seus filhos colocarão o candelabro na tenda da minha presença, do lado de fora da cortina, que está na frente da Arca da Aliança. O azeite ficará ali queimando na minha presença, desde a tarde até a manhã. Essa ordem deverá ser obedecida para sempre pelos israelitas e pelos seus descendentes.